Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na Grafistas. Na aula de hoje eu vou falar sobre a tendência e alguns padrões, tá, que nos possibilitam identificá-la, né, e quais indicadores também que nos ajudam aí nesta tarefa. Então, basicamente, eu tenho aqui o papel de Itaúsa, né, onde que eu vou explicar aqui sobre a tendência e os padrões, e eu tenho aqui na minha tela o gráfico de candlesticks, tá, com as bandas de Bollinger e a média móvel aritmética de 20 períodos. Esta média ela é utilizada como referência nas bandas de Bollinger. Quando você instala as bandas de Bollinger, coloca as bandas de Bollinger, ela vem com essa média, porque a banda de Bollinger superior, ela é formada a partir da média de 20, dois desvios padrão para cima, e a banda inferior são dois desvios padrões para baixo, tá? E eu estou utilizando somente esse indicador, as bandas com a média, para mostrar para você que somente a banda de Bollinger é suficiente para que você possa identificar a tendência. E aqui, somente com ela, nós já conseguimos identificar alguns padrões gráficos. Tá? Nós temos, basicamente, quero falar sobre dois padrões gráficos, que são padrões de continuidade da tendência. Primeiro, pense o seguinte: nenhum padrão ele ocorre 100% das vezes. Tá? Na verdade é o seguinte, nenhum padrão antecipa determinados movimentos 100% das vezes, né? O padrão ele ocorre, mas há ocasiões em que aquele movimento que nós esperamos por causa do padrão gráfico, ele não ocorre. Então, no primeiro exemplo, nós temos aqui a formação das bandeiras, tá? As bandeirinhas. Numa tendência de alta, a gente tem que pensar primeiro na dinâmica da tendência, tá? Então vamos aqui desenhar aqui também para poder entender, né? Lá, segundo a teoria de Dow, né, na tendência, por exemplo, de alta, nós temos topos e fundos ascendentes, tá? Onde nós temos topos, um mais alto que o outro, e fundos, um mais alto que o outro, tá? Então, o que acontece nessa dinâmica? Né? A média móvel de 20, ela acaba se tornando uma LTA, porque ela se comporta aqui, ó, como uma espécie de LTA. Tá? Nesta dinâmica, os preços eles caem, fazem correção na média de 20 e voltam a subir. Caem, fazem correção na média de 20 e voltam a subir. A bandeira, ela se refere a este movimento de correção. Este movimento de correção na média, ele se denomina bandeira, tá? É uma bandeirinha. Aqui no caso, nós estamos diante de uma bandeira de alta. Bandeiras de alta são formadas caindo. Afinal de contas, bandeiras de alta são movimentos de correção de uma tendência de alta. Então, são movimentos onde o preço cai, só que ele vai cair até a média, ele vai cair até acima do topo da queda anterior, do fundo anterior, na verdade, tá? Então aqui nesse segundo pivô, os preços caíram, só que eles caíram menos do que havia caído anteriormente. O patamar anterior era aqui embaixo, agora o patamar mínimo posterior é aqui em cima, e esse degrau ele vai subindo à medida que a tendência continua, tá? Então, olha só, nós temos aqui, ó, os preços estavam em movimento lateral até que houve o rompimento aqui da banda de Bollinger, tá? Os preços fechou fora. Tem até um setup chamado fechou fora, fechou dentro, né, que é um setup aí de referência, mas não vou falar necessariamente sobre ele não. Aqui nós tivemos a formação de um pivô. Por quê? Porque nós tivemos aqui um topo mais alto que o topo anterior,
O topo anterior, neste caso aqui, ó, foi a máxima dessa lateralização, tá? Então nós tivemos um topo mais alto, os preços caíram, formando um fundo mais alto. Veja como que os preços respeitaram a média de 20 períodos, e aí ele volta a subir. Este movimento de correção trata-se de uma bandeirinha, tá? E aí, para quem opera bandeirinhas, o pessoal traça essa linha aqui, e aí uma vez rompido a entrada, né, do setup, tá? A entrada. Então, por exemplo, este candle aqui rompeu. Aqui neste caso, o stop seria aqui embaixo, 5 centavos abaixo, e a entrada seria 5 centavos acima. Aqui na região de 8,60. Tá? O que acontece? Os preços foram, né, aqui, ó, a entrada seria, o stop seria aqui, a entrada seria aqui, em cima, e aí os preços foram e acionou, né, acionou o setup, tá? Beleza, os preços formou essa bandeira foi um padrão de continuidade da tendência de alta. Os preços subiram, formou um outro movimento de expansão. Na tendência de alta, quando a banda de Bollinger superior está sendo empurrada para cima e a média de 20 ela está ascendente, virada para cima, os preços eles vão trabalhar dentro dessa faixa aqui, ó, da banda superior. Tá? Eles vão sempre empurrar a banda de Bollinger para cima, voltar, parar na média de 20 e eles vão ficar dentro dessa faixa aqui, ó, dessa faixa superior. Veja aqui, ó, isso que foi o que aconteceu, né, em movimentos anteriores, tá? Então os preços caem. Tá, o preço cai novamente. O que ele está formando aqui? Uma bandeirinha. Está formando outra bandeirinha de alta. Porque a bandeirinha de alta ela se forma com os preços caindo até a média de 20. Se você entender a dinâmica da formação da bandeira de alta, você não precisa nem decorar que a bandeira de alta ela é para baixo. Porque tem muita gente que confunde, né? Nossa, a bandeira de alta ela é formada com os preços em queda. Só que você tem que entender que essa dinâmica, que ela trata-se da correção até a média de 20. E aí os preços eles têm que corrigir até a média. Né? Tem que corrigir até a média. Aqui era para ser uma linha reta, tá, gente? Eles têm que corrigir até a média e romper. Aqui rompeu, de novo, confirmou outra bandeirinha. Beleza. E assim segue, tá? Existem duas coisas diferentes, tá, gente? Existe a questão, vamos escrever aqui, ó, para ficar claro. Existe a questão da entrada do setup e existe a questão da condução do trade. São duas coisas diferentes, tá? Duas coisas diferentes. Entrada do setup e condução do trade. Aqui a bandeirinha ela serve como parâmetro para a entrada do setup. Você utiliza ela como referência. Ó, preço caiu, respeitou a média de 20, voltou a subir, rompeu a linha superior da bandeira, é entrada. O candle que rompeu pode ser o candle referência, porque nós precisamos de uma referência para o preço de entrada e para o stop loss. Então esse candle pode ser usado como referência. Ok. Isso é uma questão de entrada. Depois que você entra, então você entrou aqui. Você não vai precisar ficar mapeando outras bandeirinhas. Tá? Eu estou mostrando aqui, ó, que aqui ocorreu essa bandeirinha nesse primeiro pivô de alta. Nós tivemos o segundo pivô de alta com uma segunda bandeirinha. Então essa bandeirinha aqui de alta, ela servia como parâmetro para uma entrada. Mas se você entrou aqui, não tem o porquê de você se preocupar com esse segundo movimento. A partir do momento que você entrou, você efetuou o setup e montou a posição, você vai ter que se preocupar com o segundo fator, que é o gerenciamento de risco, que é a condução do trade, tá? E aí você pode ter vários parâmetros como referência, tá? Isso inclusive o assunto de uma outra aula que eu tenho no curso Fundamentos de Análise Técnica, em que eu falo sobre a condução do stop. E eu falo sobre várias maneiras de se conduzir o stop. Tem gente que prefere conduzir o stop, o chamado stop barra. Então eu vou traçar aqui uma linha, como se essa linha fosse o meu stop. Tá, a entrada foi aqui. Tem gente que pega o stop e vai colocando ele abaixo dos candles que vão sendo formados. Tá? Até que chega uma hora que os preços param de subir, eles
eles param de formar essa perna de expansão, tá? E eles começam a correção e aí o trader ele sai fora do trade. Tem gente que gosta da média de 20. A média de 20, ela te permite, principalmente no swing trade, a ficar posicionado no papel durante um tempo maior e você pegar movimentos maiores, tá? Ela é mais suave, você pode ver aqui, ó. A entrada foi aqui a partir dessa primeira bandeirinha no nosso exemplo. O meu stop estava aqui embaixo. Pela média de 20, eu ficaria dentro dele até aqui, ó, tá? Eu entraria aqui embaixo e ficaria até aqui. Por quê? Porque quando você conduz pela média móvel, toda vez o seu stop ele é movido para baixo do candle que violou a média, no caso aqui da tendência de alta. Este aqui foi o primeiro candle que violou a média. Você teria que pegar o seu stop, tá? O seu stop. Você pegar o seu stop loss e colocar abaixo dele, 5 centavos, 3 centavos abaixo da mínima, tá? E aí você esperar. Se ele vier continuar em queda, vai acionar o seu stop loss e tá fora. Se ele voltou a subir, você tá dentro, tá? Aqui no caso, foi apenas abaixo deste candle aqui que houve a violação e a continuidade do movimento de queda, tá? Então é assim que você conduz pela média móvel. A média móvel é o seguinte, é o candle que violou a média, ele serve como referência para o stop, tá? Esse aqui no caso da tendência de alta. Na tendência de baixa, o seu stop ele é colocado, o seu stop ele é uma ordem de compra, tá? Você está vendido, ele é uma ordem de compra. E aí a sua ordem de compra, ela está, né, que estava aqui em cima, a sua entrada foi aqui, você entrou vendido, e aí seu stop loss está aqui, beleza. Caiu, aqui violou. Você coloca a sua ordem de compra programada aqui em cima. Através de alguns softwares, alguns programas, como por exemplo o Profitchart, que é esse que eu estou usando, o stop loss ele aparece como uma linha, tá? Tem como você startar, ele aparece como uma linha. E aí você tem como você segurar, clicar mesmo no stop loss, segurar onde que está a sua ordem e você arrastar. E aí você coloca. Quando você solta, aparece uma caixa pedindo para confirmar essa alteração. Você clica em OK. E aí a sua ordem que estava lá em cima passa a estar aqui embaixo, tá? Então esse é o stop loss na tendência de baixa. Então nós temos aí o primeiro padrão gráfico, né, que é a bandeirinha. Aqui no caso nosso exemplo foi a bandeirinha de alta. Agora nem sempre, tá? Nós tivemos essa primeira bandeirinha de alta, a segunda bandeirinha, beleza? Nós tivemos aqui uma terceira. E aí o que aconteceu? O trader que veio aqui, ele entrou no comprado com o stop aqui embaixo, beleza. Só que o que aconteceu? Os preços não foram e o seu stop loss que estava aqui embaixo foi acionado, tá? Ele foi acionado aqui, porque essa bandeirinha aqui, aqui nós estávamos no momento de exaustão dessa perna de alta. Mas aí, quando o trader ele vem e ele toma um stop, você fica assim, nossa, foi só eu tentar entrar, tomei um stop, o que eu fiz de errado? Só que você, às vezes, o trader não percebe que essa entrada, ela deu certo em todas as outras ocasiões anteriores, tá? Você só entrou no momento em que os preços eles viraram. Então, se você colocar estatisticamente todos esses padrões gráficos num backtest, numa tabela, fazer um cálculo, você vai ver que em 4 ocasiões, uma foi do stop, tá? Então, assim, é mais de 50% de êxito na ocorrência desse padrão, tá? Então, assim, a gente tem que colocar isso na balança, porque quando você está fazendo a coisa certa, pode ser que você tome stop em decorrência dessa natureza estatística dos eventos, tá? Nem sempre, porque nós temos aqui uma bandeirinha de alta, essa bandeirinha vai ser acionada e os preços vão de fato subir, tá? Nem sempre por causa disso. O que nós fazemos? E é aqui que entra um outro fator muito importante
a explicar, principalmente para os iniciantes, tá? O pessoal, quando vai operar, principalmente começa a operar, vem para análise técnica, começa a estudar análise técnica, pega o trade system de alguém, né, conhece alguns indicadores e tal, e aí já começa a operar nesse sentido aqui, ó. Já vem e já começa a operar com vários indicadores. A pessoa, ela não consegue nem entender o funcionamento de um indicador básico, como, por exemplo, a banda de Bollinger. Só a banda de Bollinger com a média de 20 já te dá muita informação. Só que a pessoa, como o trader, ele já vem com todos esses indicadores, acaba que ele não consegue entender a relação de um indicador com o outro e como que um padrão gráfico ele pode dar certo numa determinada ocasião e ele não dá certo em outra ocasião. Porque o que acontece? Os indicadores, você utiliza, é como se você fosse montar um prédio. Você tem que lançar a base, e aí você vai lançando acima dessa base, você vai lançando os fundamentos. Acima desse fundamento você vai lançando o primeiro andar, o segundo andar, tá? E aí é uma estrutura. Então você tem que entender qual que é o indicador base que você faz a leitura através dele. Então você é um trader de tendência, tá? Banda de Bollinger para você é essencial, porque ela te mostra essas questões da tendência. Ponto final, tá? Porque se você for um scalper, você opera rompimento de suportes e resistências, aí nós estamos falando de uma outra dinâmica, e aí são outros indicadores. Mas quando você é trader de tendência, banda de Bollinger, ela te fala. Tá, olha só. Aqui, vamos aqui neste exemplo para eu te mostrar como que você, aos poucos, vai entendendo o seu trade system e você vai entendendo a necessidade de completar uma informação que você não tem a partir apenas daquele indicador. Então aqui no meu exemplo, nós estamos aqui com Itaúsa, com a banda de Bollinger, com a média de 20 períodos. Maravilha. Nós vemos que nós tivemos essa primeira perna de alta que foi acionada, a segunda perna de alta. Na terceira perna de alta, já não houve, os preços não conseguiram romper o topo anterior, tá? E pelo contrário, batendo a banda de Bollinger, caiu, acionou o nosso stop. Ok. Utilizando apenas a banda de Bollinger e a média de 20, não tem como eu saber que aqui em cima eu ia ter um topo duplo. Não tem como eu saber que eu ia ter um topo duplo, tá? Porque no caso da bandeirinha, a bandeirinha ela é um setup de antecipação, tá? Isso também é muito importante. Como assim antecipação? Veja que a bandeirinha ela é formada a partir do movimento de correção, ok? Ok. Eu tenho aqui, ó, a minha correção, tá? Os preços vieram, corrigiram na média de 20 e voltou a subir. A minha entrada ela se dá aqui. Só que você que fez o meu curso Fundamentos de Análise Técnica sabe que o pivô ele só é confirmado quando o topo dele, aqui no caso a tendência de alta, quando o topo dele é rompido. Então a confirmação desse pivô ela só se deu aqui em cima. Vamos tirar aqui, peraí, todos esses rabiscos. A confirmação ela se deu só aqui, ó. Só aqui que ela se deu. Mas a sua entrada por conta da bandeirinha foi aqui embaixo. A sua entrada foi aqui, ó, a partir desse candle que foi a sua entrada, tá? Perceba que a confirmação nós não temos. Enquanto os preços estão aqui, ó, nós não sabemos e não tem como saber se os preços vão de fato romper aqui em cima. Por isso que a bandeirinha ela é um setup de antecipação, porque nós estamos entrando antes da confirmação do pivô. Agora, o setup, nós temos um outro setup também, que é a confirmação de pivô. O setup confirmação de pivô, ele se dá no momento da confirmação do pivô, e aí nós estamos dentro de um momento de confirmação da tendência, tá? E ele tem o seguinte parâmetro. Perceba que a tendência, como eu expliquei, a tendência de alta são topos e fundos ascendentes. Ok. A confirmação do pivô se dá quando os preços rompem o topo. Então, a sua entrada se dá
milimetricamente acima, com seu stop loss abaixo do fundo. Aqui no caso, ó, a entrada, a confirmação de pivô deste pivô aqui, ó, aqui ele formou um pivô de alta, fez um topo mais alto e um fundo mais alto que o fundo anterior. Ele só vai confirmar no terceiro ato, que é o rompimento deste topo aqui. Tá, a minha entrada, ela se dá da seguinte maneira. Ela se dá um pouco acima do topo, com meu stop loss aqui abaixo desse fundo, tá? Aqui eu vou traçar um alvo de 100%, apenas para título de exemplo. A minha entrada seria aqui mais ou menos em 8,94, com stop loss em 8,32. Ok, confirmou, foi lá e bateu no alvo, tá? No alvo de 100%. Você pode ver que ele bateu no alvo de 100% aqui, ó. Se eu estivesse com o alvo de 200%, não teria batido. Como assim alvo de 100%? Essa ferramenta que eu coloquei aqui chama risco e ganho. Essa ferramenta, ela pega essa distância aqui e ela projeta aqui para cima, tá? Aqui você clica duas vezes e você configura em propriedades se o seu stop vai ser 1 e a sua linha objetivo vai ser 1. Se ela for 1 e 1, quer dizer que ele vai pegar esse tamanho e vai projetar aqui em cima. Se ela for 2, quer dizer que ele vai pegar esse tamanho e vai projetar duas vezes aqui para cima. Vamos aplicar ele? Aqui, ó, aqui no caso, duas vezes o risco seria este alvo aqui em cima. Toda vez que você me ouvir falar que o alvo vamos até anotar aqui, ó. O alvo é duas vezes o risco, eu estou me referindo a isso daqui, tá? O alvo é duas vezes o risco, ou seja, o alvo você vai ver isso muito em livros, na literatura, tá? A relação risco-retorno, ela é essa aqui, ó. Ela é de 2 para 1. Você vai ver muitos daqui em livro, 2 para 1. E o que isso aqui significa? Significa isso aqui, ó. Significa que o tanto que você está arriscando, você vai buscar duas vezes o que você está arriscando. Aqui no caso, eu estou arriscando 62 centavos. Se eu fosse comprar 1000 ações, seriam 620 reais. Eu estou arriscando aqui, ó, 620 reais nesse setup, confirmação de pivô, para eu buscar um alvo de 1.240 reais, que é o dobro, tá? Então, é isso daqui, 2 por 1. Quando é 1 por 1, é aquela relação. Aqui no caso são 620 reais que eu estou arriscando para buscar 620 reais. Não é bom uma relação 1 para 1. Por quê? Porque quando você sempre busca a relação de 2 para 1, mesmo acertando 40% dos trades, você ganha dinheiro, tá? Você tem lucro. Então você precisa acertar, você consegue acertar menos da metade e ainda assim sair no lucro. Isso se toda vez que você for operar, você buscar 2 por 1. Isso também é um assunto também para uma outra aula, tá? Nessa aula aqui eu quero falar sobre padrões gráficos. E você pode ver que uma coisa acaba entrando na outra, né? Ok. Agora para fechar, nós vamos ver o segundo padrão, né, da tendência. Agora aqui, ó, eu trabalhei só com a tendência de alta. A tendência de baixa, nós temos a bandeirinha de baixa, tá? A bandeirinha de baixa é o inverso. Na tendência de baixa, o que acontece? São topos e fundos descendentes. Ok. Se são topos e fundos descendentes, o movimento de correção, ele se dá com os preços subindo. Então, aqui é a bandeirinha, aqui é a bandeirinha de baixa, aqui é a bandeirinha de baixa. Bandeirinhas de baixa são formadas com preço subindo. Pode ver aqui, ó, caiu, subiu, formou uma bandeirinha de baixa. O candle barra elefante rompeu essa bandeirinha. Aqui é a minha entrada com meu stop loss aqui em cima. Preços caíram e foram. Aqui eu tive uma outra bandeirinha de baixa, aqui uma outra bandeirinha de baixa, aqui já rompeu e já acionou stop. Para depois voltar a fazer uma outra bandeirinha de baixa aqui, para cair um pouco mais e voltar a subir. A prática ela tem essa volatilidade, tá? Mas você percebe o seguinte também, existe aqui também uma coisa a mais, que é o seguinte: enquanto os preços estão empurrando
essa banda de Bollinger para baixo, essa empurrada da banda de Bollinger é um dos fatores que confirmam o momentum. Toda vez que você me ouve falar também sobre momentum, um dos fatores é essa banda de Bollinger. Aliás, antes de falar sobre o segundo padrão, eu vou falar sobre... Eu estava falando sobre os indicadores, tá? Eu acabei me perdendo aqui. Mas, entenda essa relação, tá? Tendência de baixa, topos e fundos descendentes. A confirmação do pivô se dá depois do movimento de correção, ok? Voltando aqui em cima, só para eu falar isso daqui e ir para o segundo padrão. Olha só, aqui eu estava falando sobre esse topo duplo. Eu estava falando que somente utilizando essa banda de Bollinger, as bandas de Bollinger e a média de 20, não teria como eu saber, tá? Que eu estava aqui num ponto de exaustão e eu não teria como me antecipar aqui. Só que somente com esse indicador não tem como. Mas eu insiro um outro indicador chamado DMI. E esse indicador, ele me ajuda a identificar esse parâmetro. Veja que aqui em cima, quando foi formar este segundo topo, o ADX, ele já estava baixo, tá? Ele já estava em queda. Aqui no caso, o DI+, o DI-, eles se comprimiram, tá? Então, a gente pode ver que no movimento de expansão, o DI+, ele vai para cima e o DI- vai para baixo. Tá? Quando a gente vai nesse movimento de correção, eles se aproximam. E aqui nessa segunda retomada, o DI+, ele não teve essa mesma quebrada para cima. Tá? Não teve essa inclinação do DI+ para cima. O DI+, e o DI-, eles ficaram bem juntinhos. Só para te contextualizar, esse indicador a gente lê da seguinte forma. Essa linha verde é o DI+, a linha vermelha é o DI-. Quando a linha verde está acima da vermelha, indica tendência de alta. Enquanto a vermelha está acima da verde, indica tendência de baixa. A linha branca é a linha do ADX. Essa linha, ela indica a força da tendência, tá? E o parâmetro mínimo que a gente trabalha é 30. O parâmetro mínimo é 30. Então, aqui no caso, eu fazendo a minha leitura das bandas de Bollinger com a média móvel e associada com o DMI, eu consigo ver outros fatores da força da tendência e dessa dinâmica da tendência que eu não veria somente utilizando as bandas de Bollinger, tá? E as médias móveis, seja até mesmo as médias de 3 e a média de 8 e a média de 200, tá? Aqui no caso dessa tela aqui, eu estou além da média de 20, que é essa média amarela, com a média de 3, a branca, a 8, a de azul, e a de 200, que é a de verde. Tá? Então, eu faço essa associação. E aí, para fechar, a gente tem que fazer... Vamos lá, então, para o segundo padrão. Antes de eu falar sobre a situação atual. Tá? Eu estou explicando tudo isso para que nós possamos ser capazes de chegar numa situação como essa daqui, que essa daqui é a situação atual, e eu, dentro de toda essa informação técnica que eu estou te passando aqui, você conseguir identificar qual é a relação do que está acontecendo com aquilo que eu ensinei, tá? Então vamos lá. O segundo padrão de continuidade da tendência é o seguinte. O primeiro eu falei que são... Opa, peguei a ferramenta errada. São topos e fundos, né? Aqui no caso ascendentes, tendência de alta, ou descendentes, tendência de baixa, tá? Beleza. Só que tem vezes que a tendência ela está muito forte. E ao invés da tendência vir e fazer esse movimento de correção, os preços eles sobem e eles andam de lado para depois voltar a subir, tá? Aí aqui, ó, a média móvel ela acaba, né, se comportando como uma LTA. Mas aí aqui, quando tem uma força muito grande, a força compradora aqui, ó, ela é mais forte do que a vendedora. Então os preços eles não têm força suficiente para cair de venda. Então fica um período aqui, ó, de acumulação, tá? E aí os preços ficam oscilando aqui dentro, né, até encontrar a média móvel. Com a média móvel de 20 ainda virada para cima, os preços vêm e retomam essa alta. Aqui nós temos o padrão de continuidade chamado
consolidação, tá? Com N de nada, não é com M. É consolidação. Esse é o padrão da consolidação. É quando os preços eles vêm, sobem muito forte, que foi esse caso aqui, ó, subiu muito forte, lateralizou, foi lateralizando. O que você faz? Você pega um caixote, você pega um retângulo e você traça aqui nessa lateralização, tá? Rompeu esse retângulo aqui para cima, aqui rompeu aqui para cima, foi o rompimento aí desse retângulo. Então você pode ver aqui, ó, os preços eles romperam, voltaram a fazer correção na linha do retângulo para voltar a subir. Isto daqui é padrão gráfico de livro, tá? A dinâmica, essa dinâmica é a dinâmica mais perfeita que existe, tá? Que é o seguinte: nós temos lá, né, a tendência, aí forma esse movimento lateral, e aí, peraí, me deu um branco aqui. Ah, tá. Aí o que aconteceu? Teve esse movimento lateral, beleza. Os preços vieram, eles rompem, voltam até a região rompida para voltar a subir, tá? Esse primeiro pivô da tendência, depois dessa consolidação, ele tem essa característica, tá? Ele tem um movimento de pullback. Esse movimento aqui é o chamado pullback, que é essa primeira correção. Então, o que você faz? Você não entra aqui no rompimento da consolidação. Você entra depois do pullback. Tá? Então, nós temos primeiro a consolidação, né, cujos preços sobem muito forte, andam de lado. Você espera essa consolidação, essa lateralização, que é uma consolidação, romper, fazer pullback e subir. Há ocasiões em que, se você for esperar isso daqui, pode ser que os preços subam e você fique um pouco para trás. Mas no dia a dia, no gerenciamento de risco da sua carteira, vale a pena você esperar o pullback, tá? Aqui nós tivemos pullback, ó. Veio, fez pullback e subiu. E aí você pode ver que nesse pullback aqui nós tivemos uma agulhada de compra, tá? E aí, só que isso aí é um outro setup. Eu tenho uma aula específica sobre isso, agulhada de compra, no curso de gestor de carteira que tem na plataforma da Hotmart para todos os assinantes da Grafistas, né? Aqui, ó, você teve um pullback onde você teve um setup agulhada de alta, tá? Não vou entrar em detalhes técnicos aqui, mas teve aí essa segunda conjuntura, esse segundo padrão gráfico ocorrendo, tá? Então, basicamente, esses são dois padrões: a bandeirinha de alta, tá? E esse movimento de consolidação. Basicamente, eu te mostrei que a banda de Bollinger, ela tem essa característica, né? Quando os preços eles começam a subir 2 desvios padrão para cima, é um sinal que as forças compradoras são mais fortes que as vendedoras. Então, é um indicativo de que os preços tendem a subir, ok? Na oposição contrária também é verdadeiro, né? Os preços eles começam também a empurrar a banda de Bollinger, né, para baixo, a inferior, sinal que as forças vendedoras também são maiores, tá, do que as forças compradoras. Eu estava pensando, até esse exato momento que eu estou gravando essa aula, eu estava pensando se eu ia deixar essa aula gratuita. Eu vou deixar aberto no YouTube, tá? Também para todos aqueles que não são alunos. E eu já vou adiantar que a aula da semana que vem, e essa vai ser só para os alunos da Grafistas, vai ser sobre o setup Power Breakout. Nós estamos tendo muitos padrões de breakout. Então eu vou falar sobre Power Breakout somente para os assinantes, os alunos. Então fica aí a dica, tá? E para fechar, eu falei que eu ia falar aqui, né? Olha só, se os preços estão empurrando a banda de Bollinger para baixo e eles estão em um movimento de alta, esse movimento de alta, no contexto de uma perna de baixa, ele se configura com uma correção. Então o que você vai fazer? Ou você vai esperar esses preços irem até a média de 20, ou você vai operar a confirmação de um pivô. Porque se os preços aqui, ó, eles que estão subindo, de repente eles caírem, eles estão simplesmente confirmando esse pivô de baixa,
tá? E aí a sua entrada seria aqui embaixo com o stop loss aqui em cima. Esse é o setup, confirmação de pivô. Aqui, ó, veja que quando eu tirei o candlesticks, olha como a dinâmica das linhas mostra exatamente o que eu expliquei, tá? Olha só, a confirmação do pivô. Então você sempre vai esperar esse padrão de confirmação do pivô, a não ser que você opere breakouts, que é o tema da próxima aula e que tem a ver com um padrão gráfico de continuidade que eu falei hoje, que é o padrão de consolidação, tá? Eu vou esmiuçar esse padrão de consolidação na próxima aula para os alunos. Vou mostrar todas as características do Power Breakout, tá? Do setup, do movimento de breakout, como você identifica e como você se posiciona neste movimento, tá? Então, fica aí esta aula, né, aberta para todos, tanto os alunos quanto os não alunos, mas, né, fica aí o convite para você fazer a assinatura. Basta acessar o nosso site grafistas.com.br, tá? Que você vai ver aqui, ó, aqui nós temos a descrição de vários conteúdos que nós temos, tudo que você vai encontrar, tá? Todos os canais de estudo no Telegram, todas as edições das revistas, tá? São mais de 40 edições, curso de análise técnica, tanto fundamentos de análise técnica como gestor de carteira, tá? Em que eu explico. E aí aqui embaixo tem, ó, tudo que a gente fornece e também os próximos cursos que nós vamos ter aqui em breve, tá? Nós temos o plano Pro de R$ 29,90 e o plano Master de R$ 49,90, que tem mais cursos, tá? No plano Pro, essas aulinhas aqui estão, esses masterclass, né? Eu chamo de masterclass, elas estão incluídas. Mas esses cursos mais avançados, não. Tá? Aqui quem tá no Pro, tá nos canais, lá no canal no Telegram, mas não tá no curso, e só tá no curso Fundamentos de Análise Técnica. Né? O gestor de carteira, que eu ensino sobre operações estruturadas, de hedge, de financiamento, venda coberta e tal. Tá tudo nesse curso aqui que já está lá, tá? Já temos mais de 12 horas de curso de gestor de carteira. O plano Pro não tem acesso. O plano Pro é R$ 29,90 por mês e o plano Master R$ 49,90 por mês. Fica aí o convite, ok? Espero que essa aula tenha sido proveitosa. Qualquer dúvida, só fazer perguntas aí nos comentários. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até a próxima aula.